Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para concluir aqui algumas configurações que estão faltando no software DJI Go 4. Tá? Eu fiz um outro videozinho com as configurações. Eu vou colocar por fora do app, né? Por fora das configurações da aeronave, que são essas partes externas aqui do app, onde tem a qualidade de sinal do rádio, câmera, as visualizações, a decolagem com GPS, retorno to home pelo aplicativo, as funções aqui de autônomas que eu vou fazer um vídeo somente para ela. Agora eu quero falar da configuração da aeronave, tá? Já falei da General Settings no vídeo anterior. Agora vamos começar a falar configurações da aeronave. Então essas aqui, ó, já passei todas as configurações. Quero entrar na aeronave agora, eu clico aqui, ó, tem um desenho de um dronezinho, tem uma listazinha aqui de fotos, de desenhozinhos, drone. Quando eu clicar em drone, aparece lá, MC Settings. Agora sim, agora estamos aqui na tela principal com informações e configurações da aeronave. Basic Settings, a primeira coisa que aparece aqui, Home Point Settings, tem uma setinha e tem um bonequinho. O que significa isso, pessoal? O Home Point, ele é marcado automaticamente pela aeronave. O que é esse Home Point? É o ponto da onde ele decola, é a casa dele. Então, o GPS marca aquele local ali. Se houver algum erro em voo e ele entrar em RTH, Return to Home, ele vai voltar justamente para a base, é onde a casa dele, para onde ele decolou. Mas eu tenho dois quadradinhos aqui. Eu tenho a setinha e tenho o bonequinho. Qual a diferença, pessoal? A setinha para cima, essa setinha, o home point é onde a aeronave decolou. Então eu coloco ele lá no chão. Quando eu ligo os motores, geralmente ele marca o home point onde decolou. E o bonequinho é o home point dinâmico. O que seria isso? É onde o controle está. Essa função é muito legal, porque vamos supor que eu decole de uma lancha, de um barco. Então eu decolei, o barco está em movimento, o drone está voando. O home point, ele já não é mais naquele lugar lá da onde eu decolei. O barco está se locomovendo, então ele passa a reconhecer o home sempre aonde está o rádio dele. Então ele vai, em caso de problema, ele vai voltar aonde o rádio dele estiver. Tá? Então essas duas funções aqui é muito interessante. Quando eu estou fixo no local, eu marco a setinha para cima, ó, home point. Ele não foi com sucesso assim porque eu não estou com GPS no local, tá? Eu estou só simulando aqui. Então, a setinha é o home point onde ele decola e o bonequinho é onde eu estou. No caso, o rádio dele está, tá? Então, fica fácil aí. Embaixo a gente tem retorno to home altitude. O que significa isso? Isso é o erro mais comum que acontece. O Mavic é cheio de sensores, ele tem colisão na frente, ele tem embaixo, ele desvia do obstáculo. Eu costumo dizer o seguinte, os sensores é igual um airbag de carro. A gente sabe que tem, que é para segurança, mas a gente não quer usar. Então, os sensores você tem que ver dessa mesma forma, tem que ser usado para um caso de emergência. Você não tem que ficar forçando que os sensores entrem em ação sempre. Então, o que é esse retorno to home altitude? Eu vou decolar agora, tá? Decolei e passei por um prédio, subi, desci atrás do prédio, perdi a visada do drone. O drone está atrás do prédio. E o meu home point e o meu retorno to home está configurado para 30 metros de altura. O prédio tem 50. Se caso eu perder sinal e ele entrar em retorno to home automático, o drone vem em linha reta. 30 metros, ele está para 30 metros, ele vai
seguir essa altitude que está, vai virar para onde ele decolou e vai vir em linha reta. Então, por causa dos sensores que tem nele, o que vai acontecer? Ele vai ver um obstáculo, ele vai parar, ele vai subir até 5 metros acima do limite aí do obstáculo e vai voltar. Mas eu recomendo que você, antes de voar, olhe a região e sete isso daqui. Se o prédio tem 50 metros, eu venho aqui e vou colocar 80. Pronto. Meu retorno to home está calibrado para 80 metros de altura. Perdi o sinal, o drone vai subir 80 metros de altura, virar para a base e vem para decolar. Isso daqui é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que esquecem de configurar isso. Dá um problema, o sensor falha, ele vai esborrachar numa parede, numa árvore e já era. Enable Multiple Fly Mode. Esse Enable Multiple Fly Mode aqui, ele habilita a chave, é uma chavezinha que tem no lado direito do rádio, que é o voo, a posição P, Position, tá? Que é o Mode, que é o GPS, e para frente você coloca no Sport Mode. Ele continua com o GPS, mas ele aumenta a linha aí de curva de aceleração, pitch, de velocidade, e o drone fica bem mais arisco, tá? Então, e também, para você entrar naquelas funções, que eu vou fazer um vídeo depois, autônomas, tem que estar habilitado esse Enable Multi-Fly Mode. Então, deixa habilitado. Fly Restrictions. Beginner Mode. Esse Beginner Mode é o modo de iniciante. O que é esse modo de iniciante? Ele coloca a aeronave para 30 metros de raio e 50 metros de altura. Eu não sei se eu estou me enganando se é o contrário, tá? Mas é um desses dois aí. É 30 metros, se não me engano, é 30 metros de raio, é a distância. Ele só vai a 30 metros e no máximo 50 metros de altura. Esse é o Beginner Mode. É um modo para quem está comprando o drone agora, não teve nenhuma intimidade ainda com o equipamento, eu aconselho a usar, tá? Essa função. O meu está desabilitado. Maximum Altitude. Aqui é interessante, pessoal. O meu está setado para 500 metros. O drone, ele tem esse limite de 500 metros de altura. Lembrando que lei nossa brasileira, não só brasileira, mundial, e a ANAC agora vai começar a pegar pesado. Os órgãos aí de segurança vão ter poder, enfim, isso é uma outra situação. O máximo permitido no aeroclube, inclusive, são 120 metros ou 400 pés, tá? O meu está aqui em 500, que é o limite do drone, mas eu procuro andar sempre legal. Então isso daqui, vocês podem setar a altitude que vocês querem, e o drone, se eu colocar aqui 120 metros, ele não passa de 120 metros de altura. Ele vai ficar setado naquela altitude que eu coloquei, tá? Ponto. Distance Limit, essa é limite de distância. O meu está desabilitado, mas quando você habilita, ele abre aqui, ó, Maximum Fly Distance, 5.000 metros. Segundo aí a DJI, ele tem uma capacidade aí de distância de até 7.000. Então, aqui você tem como colocar. Eu deixo desabilitado porque é o máximo que eu consegui, sem interferência com ele, tá? Então, essa parte daí é tranquila. Advanced Settings. Aqui é uma função avançada. Vamos clicar nela. Isso eu estou dentro do drone ainda, tá? E eu tenho aqui as primeiras. Ganho e Expo Tuning. Aqui, não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas aqui você configura ganho, agressividade aí, a sensibilidade dos sticks. Se você quer que dê um toquezinho para frente, ele responda mais rápido ou responda mais lento. Isso tudo você regula aqui, ó. Throttle up, rudder, hide, forward, hide. Então você controla isso tudo por aqui. E é simplesinho, você clica aqui na setinha, ó, você tem como alterar. Ó, só você deslizando o dedo e botar no valor que você quer.
Então vou voltar para 25, que tá bom para mim aqui. Então 25, ficou, tá? Beleza. Isso é o exponencial, tá? Quem pilota avião, helicóptero, já está no aeromodelismo já sabe. Sensitive, sensitive, que é a sensibilidade, eu não mexo. Isso aqui tá default, ele veio assim, mas você também tem como colocar. Atitude é a resposta, a reação dele rápida. Brake, freio. Quando você está vindo, tá? Ele está voando por GPS. Quando eu estou vindo numa velocidade, solta o stick, ele freia. Ele faz o freio porque o GPS manda ele ficar naquela posição ali. Então aqui tem como eu colocar um freio mais agressivo, ele para na hora, ou tem como ele dar aquela deslizadazinha, parar mais na frente um pouquinho, tá? Então também não mexi, isso aqui está default. Ganho. Aqui também você configura, entra em umas configurações aí, também está default, ó, de 80% a 120%, o pitch está em 100. Você tem, se você conhece também essas coisas mais avançadas, essas funções, você tem como também mexer. Não vou entrar no mérito agora também. Restore to default, aqui se você mexeu e se perdeu alguma coisa, tem como voltar de fábrica, tá? Sensor State, cliquei nele agora aqui. Aqui são os sensores principais da aeronave, tá? Eu tenho a IMU e ao lado Compass. Compass é a bússola. A IMU, vamos dizer que é o cérebro aí do drone. Ele tem o acelerômetro e o giroscópio. Então é necessário, tá? É necessário quando você compra a aeronave, você calibrar uma vez essa IMU. Aqui eu tenho algumas informações, tá? Você vê que aqui, ó, em uso, verde, excelente, amarelo, por vermelho, é porque você está recebendo interferência. Então, tem algumas informações aqui, mais técnicas e tal, mas o ideal é você fazer essa calibragem. Depois eu posto de outra vez aí como faz essa calibração aí da IMU. E se eu clicar no lado aqui, Compass, que é bússola, ele me diz aí também, está em uso. Tá? Ele me diz quando fica em amarelo, vermelho, são interferências. Então, eu agora estou com um sinal legal aqui, apesar de estar dentro de casa. E tem também Calibrate Compass. Também é um outro vídeo que eu vou fazer sobre a calibração da bússola. Vejo muita gente fazendo errado também, mas depois eu vou fazer. Então, beleza, saímos dessa área daqui. RC Signal Loss, isso daqui é muito interessante também. Define aquilo que você vai fazer em voo ou alguma função em voo. O meu está em retorno to home. Aqui é o seguinte, o que você quer que o drone faça quando você perde o sinal? Então, o meu está retorno to home. Se ele perder o sinal, ele vai voltar para a casa dele. Então, é o que mais aconselho a deixar. Mas tem 3 opções: retorno to home, landing e hover. Se eu colocar em landing, o que mudou aqui? Perdi o sinal do drone, ou forcei através do rádio ou do app aqui a ele entrar em retorno to home, o landing ele vai descer. Landing é descida, ele vai aterrissar aonde ele estiver. E a outra é a hover. O que é hover? Ele vai ficar parado, ele vai ficar hoverando, ele vai ficar pairando no ar. Ele perdeu o sinal, ele simplesmente, aonde ele estiver, ele vai parar e vai ficar ali até restabelecer sinal, até você chegar próximo. Aqui, dependendo de algumas funções que você fizer em voo, você tem como alterar isso aqui. Mas, vamos colocar como default, return to home, tá? O Jet Stop Mode, aqui ele está falando as informações, as posições aqui para você ligar o motor ou desligar o motor. Os 2 sticks para fora, cruzando ou para dentro, tá? Isso nas diagonais. Existe um mito aí, algumas pessoas até têm essa dúvida, de que se ficar em voo e o drone, vamos supor que o drone está a 120 metros de altura e você colocar para baixo o stick aqui, todo para baixo, as pessoas acham que se passar 3 segundos ali vai desligar o motor. Não.
A EMU dele reconhece que o drone estando com giro ali, em voo, pelo GPS, pela posição que ele está, ele não vai desligar. Ele só vai desligar o drone no ar se você cruzar esses botões. Então, tá certo isso daí. Enclosed Propeller Guard. Isso daqui eu não usei ainda, mas isso daqui, esse Propeller Guard, ele é aquela proteção para as hélices, para você voar indoor, principalmente, tá? Então, o meu tá desativado aqui. Cinematic, aqui você tem os ganhos aí da função Cinematic, que é uma função autônoma lá, que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Então, essa parte aqui foi, tá? A gente já falei. Embaixo da aeronavezinha aqui, ó, tem um alto-falantezinho. Sensores. Visual Navigation Settings. Aqui é a parte dos sensores do drone. Também não vou entrar muito em detalhe aqui, mas vamos falar um pouquinho. Enable Obstacles Avoidance. Desabilitei. Agora habilitei. O que é isso? Você está habilitando os sensores de obstáculos, principalmente frontais. Então ele está falando aqui, ó, cada um deles aqui, o que ele faz, né? De acordo com a função que esteja, por exemplo, aqui, ó, o segundo, Enable Obstacle Avoiding Will Automatically. O que acontece? O que ele está dizendo aqui? Quando entra em RTH, Return to Home, se tiver um obstáculo na frente, ele vai passar por cima desse obstáculo e vai continuar seguindo para a base. Tá? Então tem algumas informações aqui. Display Radar Map. Esse Display Radar Map, ele fica com um displayzinho, depois eu vou mostrar para vocês. Quando você está fora da tela aqui, ele cria como se fosse um radarzinho e ele diz em metros a distância que tem do radar, do obstáculo, tá? Então, no meu caso, está habilitado. Ó, Enable Horizontal Obstacle Avoiding in Tap Fly. Ele vai desviar do obstáculo na horizontal, isso no modo Tap Fly. Esse Tap Fly é um modo autônomo de voo que a gente vai fazer um vídeo depois específico, tá? Enable Backward Flying in Active Track. O Active Track é uma função, eu vou só resumir rapidinho aqui, uma função no qual você seta um ponto e ele vai seguindo aquele ponto ali. Pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser um barco. E essa função habilitada é porque se eu for de encontro para o drone, ele vai de costas. Então está habilitado justamente isso. Eu estou habilitando, autorizando ele, se eu for de frente para ele ir de costas. Porém, essa função aqui tem que tomar cuidado porque ele não tem sensor de obstáculo traseiro. É só na frente, tá? Então, o que mais? Ó, perdi o sinal aqui. Vamos voltar com o sinal. Estou fazendo voo interno, né? Então, a gente... Voo não, né? Estou fazendo uma simulação aqui. Interno, então a gente acaba perdendo o sinal. Pronto, voltei. Vamos voltar lá para os sensores. Então o Tap Fly, na função Tap Fly, ele está habilitado para ele desviar horizontalmente. Obstáculos, Advanced Vision Settings. Aqui é muito importante. Enable Downward Vision Position. Esse Vision Position são os sensores embaixo do drone. Ele é altamente recomendável, está habilitado para você fazer voos indoor, voos em lugares cobertos que não tenha GPS. Ele tem 2 câmeras e tem 2 sonares embaixo dele. O que o sonar faz? Manda uma informação para o solo devolve em forma de ondas para o drone e ele consegue te dar, e as câmeras fazem fotografias daquele espaço. Então ele consegue te dar uma estabilidade, mesmo não tendo GPS, e uma precisão de altitude no lugar coberto, tá? Então eu deixo habilitado. Porém, eu não aconselho deixar habilitado quando você for fazer voo em espelho d'água, piscina, lagos, praias, numa altitude baixa, tá?
Então, altitude baixa, voar em cima de água, desliga esse Vision Position. Fora isso, pode ligar, legal. Land Protection. Esse Land Protection é interessante também. O meu fica desabilitado porque quando está ventando, eu gosto de descer ele na mão, para evitar qualquer tipo de acidente. E se ele estiver habilitado, quando você coloca a mão embaixo dele, ele analisasse o terreno, então ele sobe. Se eu mandar ele descer, ele vai ficar mais ou menos aí 1 metro de altura e esperando eu continuar o stick para baixo até ele descer. Então eu deixo desabilitado. Precision Land é esse aqui, ó. É demais essa função. É uma precisão de descida. Ele simplesmente, você decola de um ponto, deixa ele alguns segundos ali paradinho naquela posição, ele fotografa aquela posição e você vai embora. Quando você bate o RTH ou ele entra no modo retorno to home automático por perda de sinal, ele simplesmente vem com a precisão, quando começa a descer, chegando mais ou menos 10 metros de altura, ele corrige e simplesmente ele vai descer aonde ele decolou. Eu já fiz esse teste e é preciso, é muito legal. Tune On Smart Return to Home. Esse Smart Return to Home, ele é uma função que ele, além de desviar também, tá? Ele vai desviar dos obstáculos e tal. Ele vem, né? A Smart, ele diz que ele volta por onde você foi. Se você fez algumas curvas, se você vai em linha reta, ele volta em linha reta. Se você fez alguma curva, ele habilitado, ele vai voltar também fazendo essa curva. Então a parte de sensores aqui, pessoal, já foi. Agora vamos para o rádio. Desenhozinho do rádio. Ó, cliquei. Aí eu tenho aqui Remote Controller Settings. Configurações do controle remoto. Remote Controller Calibration. Aqui é para você fazer a calibração. Sempre que há uma atualização no drone de firmware, eu faço todas as calibrações. Ou quando você sentir que ele está dando uma escapada, o stick está diferente, é interessante fazer essa calibração, tá? Configure Fixed Wind Mode. Aqui é uma outra, um modo de voo aí diferente, que eu vou falar também no outro modo, tá? Então não vou entrar em agora. Remote LCD Screen. Aqui ele faz aí uma legenda do controle do rádio. Então você vê que o controle do rádio está aqui e ele faz uma legendazinha disso daí. Deixa eu só alterar o negócio aqui, pessoal, senão ele vai entrar agora e vai começar a apitar aqui a bateria. Vou colocar aqui a 17% para ele me avisar. Pronto. Então, ele vem aqui uma legenda de tudo que significa o display do rádio. Ó. Ele vai falando, ó. 12 micro SD, quando você está com micro SD, ele informa aqui que tem e tal. Então ele vai desenhando isso tudo aí. É uma função legal aí, tá? Stick Mode. Aqui você entra como Mode 1, Mode 2. A gente usa o Mode 2, tá? Que é aceleração e rotação no eixo. Com o stick da esquerda e a direita você pica, cabra, esquerda e direita. Tá no modo 2. Então fica default. Button Customization. Customização do botão. Aqui embaixo do rádio você tem o C1 e C2. Eu não tenho como mostrar agora, mas embaixo do rádio, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, C1 e C2, tá? Esses dois botões aqui, você tem como alterar. No meu caso aqui, o C1 está como autofocus, eu clico nele, ele entra no autofocus. O C2 é câmera, eu clico no C2, ó, ele joga a câmera toda para baixo, clico de novo nele, ele sobe a câmera. Então isso aqui você tem como configurar. E aqui o 5D Button Customization, é o botãozinho que tem no rádio, chamado 5D. Também você mexe aqui configura aí, coloca vários modos aí no rádio. Linking RC. Aqui é quando você ajusta o linking entre o rádio e o drone. Por exemplo, quebrei esse rádio, comprei um novo, eu tenho que linkar.
tá? Eu tenho que botar eles para se falarem. Então aqui já foi, agora vamos na função HD. HD ele fala aqui da transmissão, Image Transmission Settings, transmissão de imagens, configurações de transmissão de imagens. Então, canal mode, channel mode, aí tá aqui auto ou custom. Custom porque eu posso colocar manual, tá? Aqui tem, ó. Eu posso mudar aqui o canal que for, que estiver com menos interferência, eu posso colocar manualmente. Eu uso auto. E o próprio drone vai procurar o melhor canal e vai se ajustar aí. Image Transmission Mode. Aqui tem 3 modos: Regular Mode, HD Mode e Smooth Mode. Então, coloca no Regular Mode. Se você colocar em HD Mode, transmitir em HD é muito pesado e você com certeza vai ter perda aí, vai ter interferência, então é melhor deixar nessa forma Regular Mode, tá? Aqui embaixo ele dá transmissão, código de transmissão, beleza? Vamos passar para o outro, o desenho da pilhazinha que fala das baterias. Aqui, ó, ele está me dizendo as 3 células, a bateria do Mavic, são 3S, são 3 células, cada célula minha aqui estão todas equilibradinhas, tá? Voltagem, temperatura da bateria, aí eu tenho aqui capacidade total 3.902 mAh, agora eu tenho de energia 1.126 mAh, ou seja, minha bateria está com 29%, já vai terminar. Time charged, esse 10 aqui é o número de ciclos, quantas vezes eu já carreguei a bateria, tá? Esse Smart Return to Home é aquele que eu te falei, ele deixa habilitado aqui porque ele está falando aqui em relação à bateria, ele entra, tá? Quando a bateria está fraca, ele entra em Return to Home, quando você coloca lá no Critical. Critical Battery Warning, aqui eu defino aonde ele vai entrar, ó, então eu vou mudando aqui, ele vai alterando. Ele me diz aqui aonde eu quero que ele entre no modo crítico. O modo crítico, ele vai entrar em Return to Home, ele vai voltar para a base. Porém, eu estou colocando aqui em 10%. É muito pouco. Eu aconselho colocar 20%, tá? Low Battery Warning. Esse Low Battery aqui, ele te avisa. Quando chegar no percentual aqui que você escolher, ele vai, por exemplo, está em 22%. Quando minha bateria chegar em 22%, ele vai piscar em vermelho, vai ficar bipando o rádio, dizendo que está com bateria fraca. Flight Time é um reloginho de voo dele. Ele começa a marcar, quando ele liga o motor aqui, ele começa a marcar isso daí. Advanced Settings. Show Voltage on Main Screen. Isso aqui é para colocar a voltagem da bateria lá na sua tela do celular. Eu não deixei marcado. Time to Discharge. Aqui, como a bateria é inteligente, você tem um gráficozinho aqui, ó, que vai de 1 dia a 7 dias. O meu está em 3 dias. O que acontece? Não é aconselhável guardar a bateria de lipo totalmente descarregada ou totalmente carregada. O aconselhável pela DJI é pelo menos aí de 30% a 40%, máximo 50%. Esse time to discharge aqui, o que ele faz? Como está 3 dias. Se eu guardar uma bateria carregada, essa informação vai estar dentro da memóriazinha lá do circuitozinho da bateria e a partir de 3 dias ele vai começar a descer a carga dela, por segurança, para ela não ficar carregada. Então eu deixo 3 dias aqui, tá? Aqui, details, tem alguns detalhes, ó, corrente, conexão ok, beleza. E agora o desenhozinho da câmera. E o desenhozinho da câmera é gimbal. É o gimbal, configurações do gimbal da câmera. Então, o meu fica em follow, FPV quando eu vou usar um óculos e tal, mas fica follow, advanced settings. Aqui você tem como configurar toda a velocidade do gimbal. Isso daqui, exemplo, vocês vão ver no fundo aí, ó, a velocidade, ó. Ele dá uma deslizada, ó, mandei ele para baixo, ele continua, ó, deslizando. Tem como eu colocar muito rápido ou suave. Para as imagens ficarem legais, principalmente gravando vídeo, o interessante é copiar essa configuração aqui que eu fiz, tá? O Gimbal Stop Buffer está em 30 aqui e o outro 50. Porque
essa configuração aqui, ele não fica muito agressivo. Eu não dou um toquezinho aqui no stick e ele já joga a câmera para baixo, tá? Então, essa parte aqui, sincronização, a gente não usa muito. Resetar todas as configurações. Bom, gente, fiz um apanhado aqui. Algumas coisinhas aqui ficaram para trás, mas o intuito é pelo menos aquilo que vai se usar em voo ser falado, tá? Então, eu procurei falar aí. Claro que não usei o inglês aqui, a gente usa uma linguagem nossa, mas é para ficar bem mais claro, tá? Então é isso aí, pessoal. Tô terminando aqui, tô encerrando. Obrigado por quem está assistindo aí. Deixa um curtir lá, ou pode corrigir alguma coisinha também. Eu tô sempre lendo manuais, mas não sou um conhecedor a fundo, dono da verdade, não. Tem funções aqui que eu ainda preciso me familiarizar, mas assim, meu intuito aqui é ajudar cada um de vocês aí, pelo menos com o básico, para você poder voar e fazer um voo com segurança. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, tá? E até uma próxima aí. A gente volta a fazer vídeos. Ok, pessoal? Abraço aí.